tema do aniversário é Ide. E eu preparei uma mensagem com base nesse tema, Ide. Mas eu não quero falar sobre o Ide, logo de início eu não quero falar do Ide que está no Novo Testamento. Eu fui buscar um Ide dos patriarcas, o Ide dos personagens ali do Velho Testamento. E eu quero começar por Abraão. Antes ainda que ele fosse Abraão, ele era somente Abraão, e ele já teve que ir, ele teve que cumprir o Ide. Então, eu não sei se é projetado os textos aqui da Bíblia, é assim, Gênesis 12, 1, eu acho que é importante projetar, porque os irmãos vão entender qual é a minha ideia aqui na mensagem, por isso que é importante a projeção. Gênesis 12, 1, um texto tão conhecido, todos nós conhecemos e memorizamos esse versículo. O que o versículo diz? Gênesis 12, 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus então mostra. Não, sai primeiro, depois eu te mostrarei. Deus tem umas coisas que são engraçadas. Deus, o dia que o Senhor mostrar, eu saio. Deus diz, não, o dia que você sair, eu mostro. Sai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe, irmãos, é tão importante o sair. O sair fala de coragem, o sair fala de intrepidez, o sair fala de ousadia e um desejo imenso de obedecer a Deus. Porque ninguém sai da sua terra, porque a sua terra representa o seu lugar de conforto, o seu lugar de segurança, o seu lugar de conhecimento, você domina a cultura, você domina tudo, você está à vontade, você se sente de casa. Então, sair da sua terra, tornar-se estrangeiro, é um desafio tremendo. E aqui Abraão tornou-se estrangeiro. Onde quer que ele fosse, ele era estrangeiro. Ele saiu do conforto da sua casa, do conforto da sua terra, do conhecimento da sua cultura, para experimentar, para conhecer outros povos, outras culturas. E, irmãos, e quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós somos forçados ao desenvolvimento e à maturidade. Eu gosto desta palavra, sai, porque é o seguinte, de tempos em tempos, nós temos que ouvir esta palavra de Deus, sai, você está na mesmice, você está no mesmo lugar, você está do mesmo jeito há muito tempo, sai, muda, faz alguma coisa diferente, mexe as águas, sei lá, mexe com alguma coisa, fica incomodado, você está muito tranquilo, você está a aceitar as coisas como elas são e como elas estão, mas Deus quer fazer coisas novas, sabe, irmãos, e nas nossas orações para esse novo tempo agora de pós-pandemia, nós temos recebido palavras proféticas. Eu quero declarar para vocês aqui também que é chegado o tempo de coisas novas. Deus vai nos surpreender com coisas novas. E para termos as coisas novas, nós temos que estar abertos a mudanças. Ninguém entra no novo se não mudar. Lá na nossa igreja nós começamos a falar, irmãos, é tempo de coisas novas. E nós mudamos algumas estruturas de funcionamento da igreja. E alguns irmãos ficaram incomodados. Mas a igreja não era assim. Irmãos, Deus disse que vai fazer coisas novas. A gente só mudou um pouquinho, você já está chateado? Calma lá. São coisas novas, o formato do culto, as coisas, novo. Sabe, irmãos, Abraão teve que se aventurar para o novo. Sabe, irmãos, e quando a gente se aventura para o novo, nós somos esticados ao máximo, nosso potencial é pressionado a sair para fora, aquilo que nós não pressionávamos para aparecer, agora tem que aparecer, porque os desafios são grandes. Um dos primeiros desafios de Abraão já foi entrar numa guerra. Abraão não era guerreiro, mas ele se juntou com alguns reis e fez uma guerra contra outros reis para resgatar o seu sobrinho. O nome da operação, Resgate do Soldado Ryan. Não, do Ló. Sabe, irmãos, e Abraão se moveu ali, o homem teve que fazer uma guerra. Irmãos, o homem foi esticado. Aquela história, aquele episódio lá que ele falou que a esposa dele ela era minha irmã, e ele disse que era irmã dele, e aquela coisa toda, irmãos, não tem como. Quando você dá a cara, quando você se mostra, quando você sai, quando você aparece, quando você sai do seu lugar de comodismo, você vai ser esticado ao máximo. As suas emoções, seus sentimentos, as suas lutas internas, as suas doenças emocionais, e tudo aquilo que você tem,
se você vai ser pressionado. Agora, quem não quer ser pressionado, fica quieto. Vai levando a vida, vai levando, tranquilo. Mas eu quero dizer o seguinte, passados alguns anos, você vai se arrepender muito. Você vai olhar para trás e vai dizer assim, por que eu não saí? Por que eu não me aventurei a fazer um curso? Por que eu não me aventurei a liderar um grupo de vida? Por que eu não me aventurei para experimentar algo novo? Por que eu não experimentei? Por que eu não fui? Por que eu não tentei? Por que eu não me dei? Sabe, irmãos, quando nós nos damos, nós nos esticamos, Deus faz coisas maravilhosas. Eu lembro que a nossa igreja, o pastor Jim lembra-se muito bem, o Seth também, a nossa igreja, ela saiu de uma sala, de uma cave, fomos para uma sala em Massamá, um armazém, e aquele armazém já era grande. E nós sentimos o desejo de ir para um lugar maior. Alguém dizia assim, não, vocês não precisam de um lugar maior, vocês já estão bem. Mas a gente sentia aquela vontade de ir para um lugar maior. Sabe, eu não sei como que vocês veem aquele texto de Marcos 11, 22 e 23, mas eu entendo aquele texto assim. Tem pessoas que pensam assim, de qualquer maneira, se você vai dar uma ordem para o monte, ele vai sair de um lado e vai para o outro. Eu acredito que isso só acontece quando você recebe a fé de Deus. Mas isso aqui é uma compreensão particular. É assim, eu creio que é o seguinte, há momentos das nossas vidas em que na presença de Deus, Deus nos concede a sua fé, a fé de Deus. Tem de fé em Deus no sentido de a fé de Deus. E quando a gente tem a fé em Deus, essa fé de Deus, nós começamos a acreditar que as coisas são possíveis. E nós acreditamos e a gente fica confiante, sem saber por que está confiante, porque os dados, as informações naturais não condizem. Mas você fala, não, Deus está comigo. Irmãos, nós saímos, só para vocês terem ideia, são muitos quilômetros de distância da nossa sala de Massamá para onde estamos hoje. Isso foi em 2006. E eu lembro que o seguinte, logo de cara, só de mudar nós perderíamos não sei quantos membros. Porque nós tínhamos uma grande parte da igreja que não tinha automóvel. E a nossa igreja era quase em frente à estação de comboio de Massamá. E o que acontece? Foi exatamente o que aconteceu. Só para vocês terem ideia, nós nos mudamos para uma sala que o preço era um pouquinho mais do que o dobro, o custo era um pouco mais do que o dobro, a renda. E ao mudar, além de termos mais do que o dobro da renda, nós saberíamos que perderíamos uma quantidade de pessoas, e nós perdemos mais de 50 pessoas numa mudança. Pessoas que realmente para elas era desconfortável ir nos acompanharem. Mas sabe aquela fé, aquela confiança? Irmãos, aquela coisa que você está fazendo, uma coisa que aos olhos dos homens é loucura. Você não tem pessoas suficientes para aquilo, para aquela mudança, mas você faz. Mas é o seguinte, aquilo exigiu de nós trabalho, aquilo exigiu de nós oração. Sabe por que tem gente que não ora? Porque ela não se aventura em nada que exige para orar. Como é que... Agora, se você obedece a Deus e sai do seu comodismo, do seu conforto, irmão, a única solução que você tem é orar. Você não tem como. Eu não quero orar, não desejo orar. Eu tenho que orar, senão eu estou mal. Então, irmãos, nós temos que nos expor a desafios para crescer. Quando nós nos expomos, nós nos desenvolvemos naturalmente, nós amadurecemos espiritualmente, acontece algo. O nosso potencial é maximizado, é uma coisa maravilhosa. Sabe, quando nós saímos, nós nos colocamos diante de muitos riscos, é verdade. Abraão, ao sair da terra, ele se colocou diante de muitos riscos, guerras, ameaças, mas ele se colocou também diante de novas oportunidades e novas possibilidades de conquistas. Não haverá conquistas se não houver intrepidez para sair do seu lugar. Sabe, parabéns, olha aqui pela vossa mudança, pela coragem que vocês tiveram. Eu acho que a distância que vocês fizeram foi maior do que a nossa distância. Uau! Mas olha que bom, mas isso nós acreditamos que é um novo tempo de Deus para nós acreditamos que é o tempo de crescer, de romper coisas novas, pessoas novas, desafios novos, mas é assim que nós rompemos, irmãos, é assim que nós crescemos. Quantos podem dizer amém? Quem pode dar salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Aí alguém diz assim, pastor, então o id quer dizer que sempre eu tenho que sair? Não. O id para Abraão foi, saia. Mas agora coloque aí para mim, por favor, um outro versículo bíblico, Gênesis 26, 2. Interessante que o patriarca a seguir, a palavra que ele recebe de Deus não é para sair.
palavra que ele recebe de Deus é para ficar. Muitas vezes o id é ficar. E apareceu-lhe o Senhor, estamos a falar de Isaque, filho de Abraão. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra. Fica na terra. Fica. Não, mas imagina só se Isaque fosse daquelas pessoas que pensam assim, não, Deus usou meu pai Abraão, e como que Deus usou meu pai Abraão? Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Então, chegou um momento de crise na terra, acho que Deus está me forçar para sair. Está não. Sabem, essa questão do id, ele é muito particular. E por isso você não pode seguir, necessariamente, você não pode estar preso a exemplo dos outros. Eu tenho aprendido isto. Às vezes nós lemos livros, lemos histórias, testemunhos lindos das pessoas, de como que Deus fez com elas, como que Deus as usou, e ficamos comovidos com aquilo e pensamos, acho que Deus quer fazer assim comigo. Não, irmãos. A direção de Deus para cada pessoa é tão própria, é tão particular. Por favor, não siga simplesmente alguma coisa porque você recebeu uma profecia, se aquela profecia não testificou no seu coração. Sabe, irmãos, nós vivemos numa época em que a gente recebe profecia em toda esquina. Eu não sei se aqui é assim. Irmãos, eu tenho um cuidado com essas profecias que a gente recebe. Eu acho que Deus mandou te dizer. Eu chuto que pode ser isto. Irmãos, é tão perigoso, porque isso mexe com a vida das pessoas. Sabem, eu tenho um pastor muito conhecido no Brasil, ele falou assim, eu parei de ler as profecias que eu recebo de e-mail, de WhatsApp e de rede social, porque toda profecia que eu recebo eu vou bater de carro. Eu tinha um sonho que eu bati de carro, outro que eu morria, outro que eu não sei o quê, outro que eu ficava doente, eu não sei o quê. Cada dia que eu abri meus e-mails, tenta imaginar uma pessoa que é muito, muito conhecida, quantas mensagens ela não deve receber de alguém que sentiu, que sonhou com ela. Agora imagine ele tentar interpretar cada sonho que os outros teve lá no fim do mundo. Pessoas que ele nunca viu na vida. Tentar interpretar um sonho, uma profecia que a pessoa tem. A pessoa vai para baixo. Então é o seguinte, olha, profecias são bíblicas, profecias são de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz para nós combatermos firmado nelas, ou seja, a obra que nós temos que fazer, podemos fazer firmados na profecia. Mas é o seguinte, olha, uma profecia de Deus, ela é algo que testifica no seu coração. E é algo que você está em paz com. Não quer dizer que você vai estar em paz e vai testificar na mesma hora, no mesmo dia. Mas se você realmente é uma pessoa que ouve Deus, se aquela profecia é de Deus, mais dia, menos dia, vai testificar. Se não testificar, não fique com medo. Mas foi o fulano que falou. Sabe, irmãos, eu já vi tantas coisas, sabe, pessoas famosas, mundialmente famosas, que chegam na nossa igreja e profetizam para o irmão que ele vai cantar e vai fazer carreira de música, o irmão não sabe nem cantar. Desafinado de pai e mãe. E o irmão está pressionado lá agora, e agora, como é que eu vou ser um cantor usado por Deus? O profeta disse que eu tenho que ser. E o cara está lá com aquela farda, com aquele peso. E, sabe, é tanta coisa, às vezes no reino de Deus as pessoas complicam tantas coisas que são tão simples. Sabe, irmãos, olha que Isaque não quis seguir a palavra que Deus disse a Abraão, porque a palavra que Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Deus disse para Abraão, não foi para Isaque. Para Isaque Deus disse, fica na terra. Sabe, irmãos, de vez em quando, os crentes da Logos têm que não só ouvir uma palavra, sai. Às vezes vocês têm que ouvir uma palavra, fica. Fica no grupo de vida. Fica no ministério de crianças, por que você vai sair? Fica no ministério que você está a apoiar, porque está incômodo, eu tenho que sair e fazer coisas. Calma. Você fala, pastor, mas você não disse para a gente sair e fazer coisas novas? Sim. Mas você ouviu de Deus? Porque no tempo certo, olha aqui, Isaque queria sair, mas a palavra de Deus para ele foi, fica. Sabe, irmãos, às vezes ficar é mais difícil que sair. Quando as coisas não estão bem. Isaque estava numa época de crise. Eu lembro que na época da crise da bolha imobiliária americana,
que começou em 2008, eu penso na América, mas em Portugal a coisa só começou a arrebentar em 2009, 2010. Quem se lembra dessa crise? Eu lembro que nessa crise, irmão, só para vocês terem ideia, deixa eu contar aqui para vocês, a nossa igreja, na época, ainda tem, mas na época tinha uma grande porcentagem de brasileiros. E o que acontece? Na época da crise, no ano de 2009, 2010, incrível, irmãos, todos os domingos eu chamava 3 ou 4 famílias para orar, para abençoar que eles iam voltar para o Brasil. Irmãos, eu já estava ficando triste quando eu ia para a igreja domingo. Estou falando sério. Aí, irmãos que tinham ficado conosco 3 anos, 5 anos, queriam que nós orássemos por eles. Só que alguns pediam o microfone. Aí vi alguns assim, né? Vinha aqui, família toda, 3 famílias, e um pediu o microfone. Falar, irmãos, coisa aqui em Portugal não está difícil demais. Lá, que na época o Brasil estava bom. Como é que a economia é uma coisa louca, né? O Brasil estava bom, você acredita nisso? Estava mesmo. Ganhava-se mais lá do que aqui. Aí o irmão pegava o microfone e dizia assim, irmãos, olha, quem não voltar rápido vai estar enrolado aqui em Portugal. Eu consegui emprego lá para ganhar o dobro do que eu ganho aqui. Brasil, que é o nosso lugar. Aí, na outra semana, já tinha mais um que já começava a pensar em ir embora. Irmãos, é o seguinte, foram domingos seguidos. Olha, e o que é a única coisa que eu falava para eles? A crise pode ser algo que Deus pode usar para você sair de um lugar. Mas quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus não sai empurrado pela crise. Sai dirigido por Deus. São coisas diferentes. Deus pode até usar um momento para dar uma palavra, um propósito. Irmãos, fato é que grande parte dessas pessoas não se deram bem no Brasil, ficaram bem 6 meses, 1 ano, e muitos deles voltaram. E é o seguinte, muitos perderam família, muitos saíram do propósito de Deus. Eu fiquei triste porque alguns se separaram, voltaram por um contexto complexo, daquele contexto complexo de retorno. E eu pensei assim, gente, como que é sensível a gente tomar uma decisão importante na vida, né? Sabe, tem pessoas que elas são muito impulsivas para tomarem decisão. Eu lembro de um rapaz que chegou assim e falou assim, pastor, eu estou pensando em mudar para não sei aonde. E eu pensava que ele vinha pegar conselho comigo, né? E eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, o bilhete está para quarta-feira. Eu falei, mas você não disse que estava só a pensar? Sabe as pessoas vão contando as coisas para a gente aos pouquinhos? A hora que você vê, ela já tem tudo pronto. Acontece às vezes aqui, você vai aconselhar alguém e a pessoa, na verdade, ela só está anunciando e você está pensando que ela está pegando o conselho e ela já está com tudo pronto. Sabe, irmãos, Isaac já tinha tudo pronto. Isaac disse, gente, essa crise é sinal para eu sair. Isaac já estava decidido a sair. E Deus disse para ele, volta lá o versículo, por favor. Gênesis 26. Não desças ao Egito. Sabe, mas Deus não foi o Deus que disse para Abraão sair? Sim, mas para Isaac ele disse, não sai, fica na terra. Irmãos, ficar, eu vou falar algumas coisas aqui sobre o ficar. O ficar exige muita confiança em Deus. O ficar exige que nós enfrentemos as coisas que estão por resolver. Marido, fica no casamento. Esposa, fica no casamento. Irmão, fica no ministério. Fica na igreja onde você está. Ah, mas eu não concordo com algumas coisas lá. Eu lembro de um pastor amigo nosso, ele disse que o irmão importante da igreja, que servia na igreja, marcou uma reunião com ele na semana, foi ao gabinete dele. Aí ele foi conversar com o irmão falou assim, pastor, que vem aqui te dar uma notícia. Eu vou sair da igreja. Aí o pastor falou assim, mas por quê? Ele falou assim, tem algumas coisas na igreja que eu não concordo, não. Mas o irmão já estava lá há muitos anos, agora ele encontrou uma coisa que ele não concordava. Já viram isso? Tem uma coisa que eu não concordo, não. Aí o pastor falou assim, e para onde você vai é bom, é? Aí o irmão falou assim, é sim. Ele falou assim, fala aí que eu quero ir também. O pastor falou assim, fala onde é que eu quero ir também. Você está falando que lá não tem problema? Ele, não, pastor, não é que não tem problema lá, que é assim. É que tem umas coisas aqui na igreja que eu não concordo. Aí ele falou assim, eu sou o pastor da igreja,
também tem muitas coisas que eu não concordo. Como assim, pastor? Não, não sou eu que faço tudo. Não é tudo feito exatamente como eu quero. A igreja é o corpo. E o pastor falou assim, deixa eu te contar, tem muita coisa que eu não concordo também, não. Aí o irmão falou assim, e ele falou assim, irmão, e o pastor falou assim, irmão, você está sendo muito injusto, irmão? Como é que é? Eu também tenho coisas que eu não concordo aqui na igreja. Agora você vai sair sozinho, me leva, para onde você vai? Deixa eu ir com você. Aí o irmão falou, não, pastor, você é pastor aqui, você não pode ir. Ele falou, mas por que eu não posso ir, você pode ir? Não, porque você tem que consertar as coisas. Então por que você não fica para me ajudar a consertar as coisas? O pastor foi pressionando o irmão ficou... Mas esse pastor, ele é bem engraçado. Mas deixa eu dizer. É assim, a gente entende, irmãos, que há casos e casos. Eu não estou aqui a generalizar, obviamente. Cada caso é um caso, cada pessoa tem os seus motivos e tem o tempo e tudo. Mas sabe que uma das coisas mais difíceis que tem é alguém ficar? Quantos aqui já acharam no início do casamento que foi difícil ficar no casamento? É difícil ficar. Às vezes é difícil ficar no emprego. Às vezes é difícil ficar no ministério. Às vezes é difícil ficar numa igreja. Olha, eu trabalho com o Ministério de Crianças, é difícil. Eu lidero um grupo de vida, às vezes é difícil ficar. Sabe, mas é o ficar nos força a enfrentar problemas interiores que nós temos. Muitas vezes quem sai fugindo. Muitas vezes quem sai, a gente tem uma frase que diz assim, ó, com Deus, na escola de Deus, eu não sei como que é dito aqui em Portugal, na escola de Deus ninguém pula cartilha, no Brasil se diz assim. É como se, tipo assim, ninguém salta uma lição na escola de Deus. Irmãos, e eu tenho como pastor por muitos anos, eu tenho observado que isso é um facto. Na escola de Deus ninguém salta uma lição. Porque quando a pessoa ela sai de alguma coisa sem ter feito a coisa da melhor maneira, da maneira de Deus, para onde ela for, o lugar onde que ela for, ela vai ter que enfrentar tudo de novo. 6 meses ou 1 ano depois, ela vai estar diante da mesma prova, diante da mesma lição, e ela vai ter que ser aprovada. Se ela não for aprovada, se ela fugir daquela igreja para outra, ela vai ser testada naquele assunto, tal. Irmãos, porque, sabe, ficar mexe com o nosso interior. Sabe, ficar muitas vezes nos força a resolver coisas que a gente não quer resolver, confrontos que a gente não quer ter, conversas desagradáveis que nós não queremos ter. Ficar é muito desafiante, irmãos. Isaac teve coragem de ficar. Eu lembro que nessa mesma crise do ano de 2009, 2010, a nossa igreja foi muito pressionada financeiramente. Foi a época em que a nossa igreja mais foi pressionada financeiramente. E enquanto a gente estava ali, eu tomei uma decisão. Nós não vamos sair do nosso prédio, nós não vamos abrir mão de nada. Nós vamos ficar. Eu entendi a palavra, vamos ficar. Irmãos, de uma hora para outra, o dono do prédio marcou uma reunião conosco. E na reunião ele disse assim, nós não pedimos. Na reunião ele disse assim, o dono do espaço, eu não quero que vocês saiam daqui. Mas nós não tínhamos falado nada para ele. Ele disse assim, eu não quero que vocês saiam daqui. Eu gosto de vocês. Como que eu posso fazer para ajudar vocês a não saírem daqui? Nós não tínhamos falado nada com ele. Aí, o senhor pode ajudar, é bem-vindo, ajuda. Aí o homem falou assim, se eu reduzir a renda para tal, ajuda? Ajuda. E sabe que o homem esqueceu depois de voltar a renda o que era? Durante muitos anos. Sabe? Se nós tivéssemos ficado afobados, entrado em pânico, nós temos agora a questão financeira, nós tínhamos perdido a bênção de Deus. Sabe, nós temos que saber qual é o momento em que Deus diz, fica. Na sua empresa, a minha empresa vai falir. Sabe, às vezes os vencedores, os campeões, são aqueles que permanecem. Irmãos, há um grande desafio. Ficar não é fácil. Permanecer não é fácil. Porque aí entra uma coisa que só fica quem tem resiliência. Resiliência é uma palavra que já está sendo muito usada hoje em dia. Resiliência é uma palavra, originalmente, uma palavra da física. E que nós tomamos emprestado esta palavra da física para usar em questões de maneira figurada, né? Na área da psicologia, do coaching, não sei o que mais e tal. A palavra resiliência na física, ela se refere a um objeto
que tem a capacidade, que tem o atributo de, depois de ter sofrido um choque e ter sido abalado, ele tem o atributo de voltar à forma original. Então, essa palavra é usada na física. Olha, este objeto ele é um objeto resiliente, porque mesmo com impacto, depois ele tem a capacidade de voltar ao estado que era antes do impacto. Então, foi tomada essa palavra emprestada da física e ela se usa hoje em todas as áreas. E na área espiritual, eu quero dizer para vocês, só fica quem for resiliente. E só há uma maneira de ser resiliente. Igual, por exemplo, estamos a chegar no final de uma pandemia. Qual é o segredo para a resiliência? Você só vai conseguir ser resiliente. Todos entenderam, né, o que é resiliente? O que é resiliente? Quem já apanhou da vida aqui? Quem já apanhou da vida, já teve contratempos, situações complicadas? O que é resiliência? É você, depois de ser esmagado, ter a capacidade de voltar ao seu que era. Emocionalmente nunca volta a 100%. Tem que fazer alguma cura ali, né, de alma. Mas, sabe, mas você voltar a ser o que era. Sabe, irmãos, um dos segredos para você ser resiliente, quem está aqui com um problema no trabalho, ou com um problema na família, no casamento, no ministério, não sei, na empresa, ser resiliente é você ter a capacidade de tirar os olhos das perdas. Nós, seres humanos, somos muito forçados a colocar os olhos nas perdas. Por exemplo, a pandemia veio, há pessoas que tiveram perdas no salário. Perderam 200 euros no salário, outras perderam 300 euros no salário. Eu não sei quanto a você, 300 euros por mês já faria falta para mim. Já. Para alguém faria falta, hein? Oh, aqui não, que bênção. Aqui não. Aleluia. Sabem? Aí a pessoa começa a viver em função daquela perda. Ah, essa pandemia, não sei o quê, essa pandemia, agora eu tenho essa falta no meu ordenado, tem esse buraco no meu ordenado, e ela fica com os olhos na perda, os olhos na perda. Aquilo vai produzindo desmotivação, fraqueza emocional, fraqueza intelectual, e a pessoa vai indo abaixo porque ela está com foco nas perdas. Você só conseguirá manter-se resiliente se você, por disciplina, conseguir tirar o foco da perda e colocar o foco nas possibilidades. Não há outro caminho. E esse caminho é um caminho de disciplina. Sabem, não há como você ser resiliente e perseverar se você não conseguir tirar os olhos das perdas e colocar os olhos nas possibilidades novas. A resiliência, ela tem esse segredo. Sabe, irmãos, eu quero dizer o seguinte, Deus honra quem permanece. Projeta aí, por favor, Gênesis 26, 12. Deus honra quem permanece. É incrível como que Deus honra quem permanece. Irmãos, Isaac estava numa terra de fome, ele teve que semear. E quem acha que Isaac semeou e colheu no mês seguinte? A Bíblia não diz que ele colheu no mês seguinte. Então quer dizer que Isaac sofreu. Então é o seguinte, você ter uma palavra de Deus para ficar, não quer dizer que você não vai sofrer. Quer dizer que vai valer a pena. Os irmãos entenderam? Ficar, permanecer, não quer dizer que não vai haver sofrimento. Só quer dizer que vai valer a pena. Porque a Bíblia não diz que Isaac plantou e colheu em menos tempo. Diz que ele colheu foi mais. Mas não diz que ele colheu em menos tempo. Então, e o tempo entre o semear e o colher? Sofreu. Isaac sofreu a crise. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Verso 13. E o homem o quê? Olha, algumas pessoas falam que a Bíblia fala contra a riqueza, né? A Bíblia está usando aqui, está fazendo um elogio de que esse homem ficou rico por causa da bênção de Deus. Ela diz, e engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E o versículo anterior diz, porque ele estava na bênção de Deus. Então é o seguinte, há uma prosperidade que ela é bem-vinda. Há uma prosperidade que ela é abençoada, porque ela não traz consigo o mal.
porque ela procede de Deus. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Deus quer abençoar a sua vida. Tá bom. Para o primeiro patriarca, qual foi a ordem de Deus? Para o primeiro patriarca, qual foi a ordem de Deus? Sai. Para o segundo patriarca, qual foi a ordem? E para o terceiro patriarca, qual foi a ordem? Gênesis 31, 3. Gênesis 31, 3. Jacó estava ali na terra da sua mãe. Depois de mais de 20 anos na terra da sua mãe. Já encontrou aí Gênesis 31, 3? Gênesis 31, 3. Quando Jacó estava no melhor momento da sua vida, quando ele estava rico, quando ele estava abençoado, quando ele estava próspero, o que Deus disse? Volta. Então quer dizer que a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão. O que a Bíblia diz? Deus é o Deus de Abraão. Deus é o Deus de Isaac, é o Deus de... Então é o Deus que manda sair, é o Deus que manda ficar, e é o Deus que manda voltar. Então o id de Deus é muito particular. Você está numa fase de Abraão, que é para sair, você está numa fase de Isaac, que é para ficar, ou você está numa fase de Jacó, que é para voltar ao propósito de Deus. Mas é interessante que o preço de voltar para Jacó não foi barato, irmãos. Olha aqui, alguém diz assim, mas o preço de Abraão para sair foi tremendo. Eu vou dizer para vocês aqui, falar sobre o preço de Jacó para voltar. Sabe que Jacó fez aquele negócio com Labão, o seu sogro? E a Bíblia diz que o homem ficou riquíssimo. O homem tinha gado, tinha tudo. Jacó estava rico, com investimento. Jacó tinha criptomoedas, investimento, tem vários investimentos diversificados. Jacó estava no pico da sua prosperidade. Quando ele está no máximo, ele disse, agora eu vou usufruir da minha bênção. Depois de muitos anos de sofrimento. Depois de quase 20 anos de sofrimento, porque ele sofreu 7 por Lia, 7 por Raquel, e só depois de uns anos ainda que ele começou a prosperar. Mas prosperou de uma hora para outra, miraculosamente, algo sobrenatural. E ele disse, Deus é bom, Deus é fiel, agora eu vou usufruir da bênção. Deus disse, volta. Como assim, Deus, volta? Essa viagem é cara, Deus. Você já viu o tanto de gado que eu tenho, Deus? Eu viajar com esse gado todo, esse caminho todo, o senhor tem ideia de quantos gados que eu vou perder e vou deixar de multiplicar? E Deus disse, sei. Mas Deus disse, você tem que voltar. Mas voltar, muitas vezes por propósito de Deus, e aqui eu queria convocar alguns aqui, para aqueles principalmente, todos vocês, aqueles que estão online, eu quero convocá-los aqui. Irmãos, chegou o tempo de voltar. Vamos voltar? Vamos voltar para a realidade, para os planos, para os sonhos, para os projetos. Vamos deixar a pandemia de lado e vamos voltar? Quem quer voltar? Chegou o tempo de voltar. Sabe? Mas voltar exige que você resolva o seu passado que não está resolvido. Qual era o passado de Jacó que não estava resolvido? O problema com o irmão Esaú. Aí ele, Deus, como é que eu vou resolver esse problema com o irmão Esaú? Você sabe que o seu irmão Esaú só resolve esse problema de uma maneira, né? Com o quê? Aí ele teve que separar uma parte da riqueza dele. Para quê? Para apaziguar a ira do irmão, que o irmão ainda depois de 20 e tal anos ainda queria vir se vingar. Irmãos, você já pensou no custo de Jacó para voltar? Não foi de graça voltar. Eu quero dizer o seguinte, voltar para o propósito de Deus para quem saiu. Por que Jacó saiu do propósito de Deus? Ele mentiu para o pai. Ele enganou o pai. Você acha que Deus ia querer um patriarca, através do qual viria a nação de Israel e Jesus? Você acha que Deus ia aceitar um patriarca que enganou e mentiu para o pai? Você acha que Deus iria aceitar aquilo de boa? Você pode ter certeza que o tempo que Jacó sofreu na terra da sua mãe foi o tempo necessário para resolver no mundo espiritual o mal que ele tinha feito. Quando chegou o momento, Deus o abençoou com prosperidade, agora Deus disse, volta. O preço de voltar era o preço de perder gados na viagem, era o preço de ter que dar uma parte da sua riqueza ao seu irmão. Mas que bom que Jacó foi obediente. Sabe, irmãos, voltar significa quebrar o orgulho,
Jacó estava em Peniel, e ali em Peniel o seu orgulho foi quebrado. Mas voltar não só quebra o orgulho, voltar consolida a nossa identidade. Ali foi que Jacó teve o seu nome alterado para Israel. Sabe, irmãos, muita gente tem que voltar para casa, voltar para a igreja, voltar para Jesus, voltar para o reino, voltar para os planos de Deus. Pastor, mas isso agora a minha empresa está funcionando bem. Sabe aquela pessoa, vou tentar imaginar alguém nos dias de hoje, um Jacó dos dias de hoje. O cara fez coisas erradas, abriu uma empresa e agora está rico, a empresa está funcionando. Mas Deus sempre falou assim, você vai ser um missionário em África. Aí o cara está lá rico e não sei o quê, e Deus tratou com ele, modelou a vida dele. E agora Deus disse, volta para o propósito inicial que eu disse há anos atrás. Mas Deus, mas agora, mas eu vou ter um custo, eu vou ter um preço para isso. Não é fácil, irmãos, voltar para o propósito. Não é fácil voltar para o propósito. Sabe, mas Jacó foi corajoso, foi obediente a Deus, ele voltou e ele foi honrado por Deus. Sabem, quantas vezes na minha vida a unção de Deus para mim era saia. E agora, concluindo, eu quero dizer aqui para os irmãos, quantas vezes eu estou num momento em que a unção de Deus sobre mim é semelhante à palavra que Deus disse a Abraão. É tempo de sair, é tempo de novas conquistas, é tempo de abrir portas novas, abrir caminhos novos, é tempo de ser ousado. Sai da tua terra. Às vezes eu recebo de Deus esta unção, esta ousadia, essa intrepidez. Mas há tempos da minha vida em que eu percebo, é como se Deus tivesse falado para Isaac, fica, só espera, tenha calma, permanece, seja fiel onde você está, continua a fazer as mesmas coisas que você estava a fazer, não muda nada, continua a acreditar em mim, continua a confiar em mim. E há outros tempos, outras fases, que Deus fala assim, Sidson, você se desviou do caminho, você se desviou do propósito, volta para o propósito. Deus, mas o custo é alto, mas volta que vai valer a pena, só valerá a pena se você cumprir o meu propósito. De que adianta Jacó rico na terra de Labão? E as 12 tribos de Israel? E a nação que Deus iria levantar? Qual graça que tem? Sabe, irmãos, para mim Jacó é um patriarca fenomenal. Claro que a gente fala de Abraão, de Isaac, mas para mim Jacó é algo fenomenal. O cara rico, fora da sua terra, mas por obediência a Deus, fazer o caminho de volta, com perdas, mas solidificar ali as 12 tribos de Israel, e a partir deles nasce a nação de Israel. Sabem, eu gosto de mencionar também um adágio. Há um adágio, eu não sei se muitos de vocês conhecem esse adágio. Como se fosse um provérbio, há um adágio que diz assim, pai rico, filho nobre, neto pobre. Alguém já ouviu esse adágio? Quem já ouviu aqui? Pai rico, pode dizer aqui comigo? Pai rico, filho nobre, neto pobre. O que significa esse adágio? Significa que o pai é aquele que sabia o preço de cada coisa, o cêntimo de cada coisa, porque foi ele que quebrou pedra, foi ele que se desgastou. Todos nós temos alguém da família, um avô, um bisavô, um pai que era pobre, que saiu da sua terra, se aventurou e construiu alguma coisa. É o pai rico. Toda a gente conhece alguém assim. Mas o filho, que já cresceu na riqueza, o que o filho... O filho é acomodado, não sabe o preço das coisas, só quer gastar e só quer estar no convívio social que o pai proporcionou. Então, ele participa de almoços com o presidente da Câmara, com os vereadores, com os empresários da cidade, com as pessoas famosas. Ele mesmo não constrói, não cria nada. Mas ele está ali, porque ele é o filho, o quê? O filho nobre. Por quê? Todo mundo só respeita ele por causa do pai. Ele é o filho do fulano, é nobre.
Só que como ele não constrói nada, ele arrebenta com a fortuna que o pai, a duras penas, construiu. Então está lá o neto. O neto como? O neto é aquele que está lá no café contando como que ele veio de uma família rica. Quem é que já esteve no café ouviu sempre alguém contando a história? Não, meu avô era rico. Meu pai acabou com tudo. Vocês estão rindo que vocês já ouviram essa história, não já? Irmãos, por que quem já foi rico não esquece de contar essa história? Já viu? Eu acho muito interessante. Quando eu sento com alguém e falo assim, não, eu já fui rico, eu já tive dinheiro. Eu já fui em tal lugar. Eu já comprei, eu já tive tal carro. Eu já viajei, eu já fiz não sei o quê. O meu pai tinha dinheiro. Houve não sei quem roubou meu pai. O meu avô tinha dinheiro e meu pai acabou com o dinheiro do meu pai. Sabe, quando eu olho para esse adágio, eu fico pensando assim, a Bíblia é tão rica que esse adágio pode ser visto em proporção, em alguma proporção, na vida de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é aquele ousado, intrépido, pioneiro, conquistador que saiu da sua terra, conquistou, abriu caminhos, ficou rico, uau! Isaque é o filho nobre. Aí ele está lá no final da sua vida, já não vê direito. Você é quem? Esaú? Mas você parece Jacó, mas você disse que é Esaú, então eu vou te abençoar. É mesmo, Isaque não tinha a espiritualidade do pai. Porque ele cresceu no ambiente. Isaque foi tão nobre que ele nem precisou ir no retiro de jovens para conseguir uma namorada. Isaque era tão nobre que ele ficou assim em casa à espera do governante da família e lá escolher uma esposa para ele. Olha que coisa fantástica. Imagina. Imagina o que é ser filho nobre. Então, você não vai no retiro de jovens, não, para ver se você consegue uma futura noiva? Não, meu pai mandou lá o servo dele, vai trazer lá para mim. Aí o servo de Abraão é que ora. Quem é que ora? Quem é que ora? É o Isaque? Quem é que ora? É o servo do Abraão que ora. Deus, a mulher que o Senhor quer para o filho do meu Senhor, Senhor, me ajude. Se for aquela que der água para os animais, o homem está orando. E Isaque, está o quê? Jogando videogame. Está lá jogando videogame, irmão. Está lá no Fortnite, está lá. Estava assistindo Kiss, como é que é? Round 6, como é que é aqui em Portugal? Kiss, como é que é? Quiz, não sei o quê. Aquela série na Netflix. Está lá assistindo Netflix, jogando game. E o servo de Abraão, não há dificuldade, consegue a Rebeca, faz negócio com os pais da Rebeca, leva a Rebeca, e a Bíblia diz que o homem, depois de viagem, tanto esforço, entrega Rebeca nas mãos de Isaque, e a única coisa que a Bíblia diz que Isaque fez, Isaque levou-a para a sua tenda. O esforço que a Bíblia diz que Isaque fez, Isaque levou Rebeca para a sua tenda. E ali, com a tenda fechada, ele foi consolado da morte da sua mãe. Aleluia, aleluia. Então não é de se admirar que Isaque, na sua velhice, não tivesse sensibilidade espiritual. Irmão, Jacó é diferente. Jacó é o neto que ficou pobre por causa de erros dele. Porque ele quebrou princípios, ficou pobre, começou do zero, pobre. Ele não herdou, sabia que Jacó não herdou nada do pai? Isaque herdou de Abraão, Jacó não herdou nada. Jacó construiu tudo a duras penas, sacrifício, esforço. Ele teve que ouvir de Deus, Deus, como é que o Senhor quer que eu prospere? Lembra a história das varas? Pega as varas, não sei o quê. Jacó é alguém que aprendeu a prosperar diretamente com Deus. Olha, dos patriarcas, o único que ficou mais assim, mas mesmo assim teve a sua experiência, que a gente contou aqui, foi obediente, semeou na crise, foi a única experiência mais espiritual que Isaque teve. Mas Jacó ficou rico por mérito próprio do seu próprio relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, e Jacó é diferente de Isaque. Jacó vai abençoar os filhos de José, gêmeos, os dois filhos lá, um mais velho e um mais novo. Gêmeos que alguns dizem, né, que é gêmeos, mas a Bíblia não diz nada sobre isso. Aí o que acontece? É interessante, estão lá os dois filhos, José já posiciona os filhos na ordem certa, para a mão direita está aqui, no primogênito, mas Jacó foi um homem espiritual até o fim. O que ele teve que fazer? Cruzou as mãos
e disse: não, eu sei, Deus quer que seja dessa maneira. José: não, o senhor está a trocar as mãos. Eu sei. Jacó chega no Egito. Alguém pode pensar assim: Jacó só sobreviveu por causa da comida do Egito, então ele tem que se prostrar diante de Faraó. Não, a Bíblia diz que ele chegou no Egito, diz que ele abençoou o Faraó. Que homem é esse, irmãos? Sabe que homem é esse? É o homem que aprendeu, pelo sofrimento, ouvir a voz de Deus. Sabem? Vamos ficar de pé, por favor. É importante que você entenda que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é importante que você entenda que há momentos de sair, há momentos de ficar, e há momentos de voltar. Eu não sei qual área da sua vida você precisa sair, qual área da sua vida Deus quer que você fique, qual área da sua vida que Deus quer que você volte. Pai, eu oro pelo para que Teu Espírito Santo, Senhor, possa ministrar ao coração de cada pessoa nesta manhã a Tua direção, Deus. Senhor, enquanto nós oramos aqui, louvamos nesta manhã, que o Senhor possa fazer os nossos queridos irmãos e irmãs se lembrarem de situações da sua vida, que eles têm que ser corajosos e sair. Em situações da sua vida que eles têm que ser corajosos e ficar. Em situações da sua vida que eles têm que ser corajosos e voltar. Quebrando o orgulho, quebrando a soberba, mas voltando. Aleluia.